Alguns dias atrás, o espanhol Alejandro Davidovich Fokina fez um post numa rede social reclamando que ele tinha que jogar às 11 horas da manhã no Masters de Toronto. Era o único jogo do dia nesse horário, os outros jogos começavam depois de meio-dia, mas ele reclamou que 11 horas era muito cedo, que ele teria que madrugar para jogar, enfim, que não dava para chegar em boas condições, né, na partida. Ele disse que reclamou com a ATP não fez nada e que não era a primeira vez que isso acontecia. Pois bem, esse foi o comentário dele. Eu não quero entrar muito na parte tenística da coisa, mas vale dizer que 11 horas da manhã é um horário padrão de começo de rodada em vários torneios na Europa. E assim, ele não entraria em quadra no prejuízo porque ele ia jogar contra o adversário dele, né? Ele não está tendo o desempenho dele, né, medido contra quem joga meio-dia e meia. Era contra o adversário dele que entraria em quadra no mesmo horário, e era o tcheco Jakub Mensik, que é um jovem, né, um grande talento da nova geração Fonseca, inclusive. Mas a reclamação do Fokina não pegou bem nem no meio do tênis, nem entre os colegas dele. E o britânico Dan Evans, inclusive, fez um post em cima desse post do Fokina, em outras palavras, mandando ele calar a boca e jogar, porque tem gente que trabalha de 9 às 5, né, de 9 da manhã às 5 da tarde, ou de 8 da manhã às 6 da tarde, né, e que o Fokina estava reclamando de boca cheia. Eu disse que não queria entrar muito no mérito tenístico da coisa, e até o Fokina ganhou esse jogo do Mensik, né? Mas o problema é que não é uma questão tenística aí o principal. Para mim é uma questão muito mais de comunicação do que de tênis. No tênis ele que se entenda com os colegas dele, com a ATP, com o torneio, enfim. Mas um post assim, falando, né, em termos de comunicação, passa uma imagem de um garoto mimado, prejudica muito, né, a imagem dele. E dizer que, né, chegar às 11 para trabalhar, precisar madrugar, essa foi a expressão que ele usou, pega muito mal, né? E eu acho que a grande questão aí é que o atleta ele não pode esquecer o lugar de privilégio dele em relação à base de fãs que ele tem. Isso é muito importante, né? Tem uma turma que acorda cedo, trabalha, pega às 8 da manhã, como o Dan Evans falou, paga as contas ali com certo sacrifício, etc e tal, né? E aí você pode perguntar para mim, mas Alexandre, o público do tênis não é um público classe alta, classe média alta e tal, e não vai se identificar com o Fokina? Esse público não é a base de fãs de ninguém no tênis, tá? Esse público, é óbvio que ele existe, e existe em grande quantidade em comparação com outros esportes, mas esse público não é a base de fãs de ninguém, não pode ser a base de fãs de um tenista, e se for, tem algo muito errado na comunicação ou na carreira desse atleta, né? Se você acha que, por exemplo, a base de fãs do João Fonseca é o grupo que viaja e paga e tem dinheiro para ver ele jogando em Roland Garros, em Wimbledon, você está muito enganado. Isso não deve ser nem 1% da turma que acompanha João Fonseca. João Fonseca furou a bolha. Ele não tá jogando, né? Ele não fala para a bolinha rica do tênis. Ele fala para um público muito maior. Como o Fokina poderia estar falando para um público muito maior, né? Então, se a base de fãs de um jogador for esse grupo, classe média alta, classe alta, tá tudo errado, né? Então, o tenista não pode esquecer que quando ele perde, né, numa primeira rodada de Grand Slam, ele ganha ali mais ou menos hoje $100 mil, 100 mil euros. E esse valor é muito mais, inclusive, do que se ganha anualmente, né? A maioria das pessoas no planeta. Inclusive, eu fui olhar por curiosidade agora o salário médio anual na Espanha, que é o país do Fokina, e é um país com uma economia, né, mais forte que a nossa, uma moeda mais forte que a nossa. O salário médio anual da Espanha não chega a 30 mil euros. Salário bruto. Né? Então você pode falar, mas o Fokina não ganha esses 100 mil, tem que descontar imposto e tal. Pois é, esses 30 mil você desconta imposto. Então você imagina que em um dia ele ganha, né, 3 vezes o que a média salarial da Espanha anual. Né? Então tem uma diferença grande aí, tá? E olha só, isso não é dizer que o tenista não merece esse dinheiro, ou que esse privilégio ele não é merecido. O tenista ralou pra cacete para chegar lá,
O Fokina é talentosíssimo, ele e outros, tá? Não estou falando só dele, mas no caso o post foi dele, então o comentário está mais voltado para ele, mas acho que isso vale para todo mundo, né? Todos os tenistas que chegam nesse nível, top 100, top 200, eles ralam muito, eles têm talento, eles trabalham pra cacete para chegar lá, e se o cara ganha $100 mil por uma primeira rodada de slam, é porque ele merece. O mercado dita isso, né? Quem joga no slam ajuda a vender ingresso, movimenta dinheiro, merece, isso é inquestionável, tá? O que não pode sair da perspectiva do tenista é esse lugar de privilégio. Um privilégio adquirido com todos os méritos, mas não deixa de ser um privilégio, tá? E ele está falando para um povo que não tem essa mordomia toda, né? Então, quando ele fala que ele leva 1 hora para ir do hotel para o clube, e ele reclama disso, não, é longe, né? Eu levo 1 hora para chegar no local do torneio. Gente, quantas pessoas no mundo levam 1 hora ou mais da sua casa para o local do seu trabalho? E com algumas diferenças aí no processo, né? Porque aí você fala, mas o Fokina tem que acordar cedo, tomar café, se alimentar direito. Tá, mas ele vai acordar, ele vai descer pro hotel, vai tomar o café lá, um buffet que já está pronto para ele e não vai pagar nada, né? Ou, na pior das hipóteses, ele paga com o dinheiro que ele recebe da diária dos torneios, que nem está incluído nesse prize money total. E se ele vai levar 1 hora do hotel até o clube, ou até o local do torneio, ele vai num carro oficial do torneio que está esperando ele lá no horário que ele marca, né? E se ele atrasar 5, 10 minutos, o carro vai esperar. Porque se o carro for embora, vai aparecer outro carro. Então, tem tudo isso, sabe? E vai lá, sentadinho, no ar-condicionado. O cara que está lendo isso em casa e que leva 1 hora para chegar no trabalho, às vezes ele primeiro tem que acordar mais cedo para essa própria pessoa fazer seu café da manhã. Então, outra, vai levar 1 hora para ir para o trabalho, às vezes vai andando até o metrô, até o ponto de ônibus. Se atrasar 10 minutos, perde o ônibus, ou vai pegar um metrô depois que pode estar muito mais cheio. Às vezes vai usar esse transporte público, vai ter que ir em pé durante essa hora inteira. Então, sabe, tem muitas diferenças, e quando o Fokina coloca esse privilégio todo, reclamando ainda do horário, que é muito cedo, 11 horas da manhã, pega muito mal, né, nos ouvidos das pessoas. E passa essa imagem de menino mimado que não quer acordar cedo, sabe? E não é só ele, né? Tem tenista que às vezes a empresa aérea perde a bagagem e o cara vai na rede social e fala, mas eu paguei executiva, não podia ter sumido a minha mala. Falo, não pode sumir a mala de ninguém, né, filho? Não é porque você está em executiva, né? Não vou falar nome aqui porque não é perseguição direta a ninguém. Alguns tenistas fazem isso, pega muito mal para todos. Mas enfim, não estou aqui, a ideia aqui não é atacar ninguém, mas é tratar um pouquinho da comunicação e de como esses atletas podem fazer isso de uma maneira melhor, mais eficiente, sabe? O atleta é uma pessoa pública, tudo que ele escreve, tudo que ele posta, tudo que ele fala pode virar notícia, né? E tudo gera uma repercussão, né? Em qualquer que seja a dimensão disso, né? Se é um atleta mais famoso, menos famoso, tudo gera alguma repercussão. E gera opiniões. Então, a pessoa que vê isso vai concordar, não vai concordar, vai fazer uma imagem do atleta, né, baseado no que está vendo. Do mesmo jeito que você está vendo esse vídeo aqui, pode concordar ou não concordar comigo, né? Um vídeo gera uma opinião. E tá tudo bem concordar ou discordar, desde que educadamente, né? Porque gente mal educada eu bloqueio mesmo, falo sem pudor. Mas o atleta não pode perder de vista esse privilégio. E repito, privilégio conquistado, com méritos, com sacrifício e tudo. Mas é um privilégio, sabe? E o que aconteceu com o Fokina pegou tão mal que ele levou uma chinelada pública de um colega de profissão. E antes de eu terminar esse comentário aqui, é bom fazer um elogio para Beatriz Haddad Maia, que ela nunca perde essa noção do lugar que ela ocupa na sociedade, né? Ela não perde a noção do que ela é, do que ela representa e do privilégio que ela tem. Repito, conquistado, suado no sacrifício e no caso da Bia, né, superou lesões, passou por momentos complicados na carreira e hoje ocupa esse lugar que ela ocupa de muita representatividade, de muito valor. Mas, toda vez que ela fala dá uma entrevista, e quase sempre que esse assunto vem à tona, ela fala algo do tipo, olha, eu sei que eu tô num esporte, num jogo, e que não é vida ou morte ganhar ou perder um jogo de tênis.
Eu sei que, e ela fala assim, né? Eu sei que tem gente que sai de casa para trabalhar e não sabe se vai voltar com dinheiro, se vai voltar com comida. Então tem gente em situação muito mais crítica, muito mais vida ou morte do que disputar uma partida de tênis. A Bia se comunica muito bem. Óbvio que eu mesmo concordo e discordo de coisas que ela fala, mas de modo geral ela se comunica muito bem e ela nunca perde essa noção do lugar que ela ocupa na sociedade, do privilégio que ela tem e de como ela tem que se colocar e de como essa mensagem vai chegar para as pessoas que estão escutando ela. Então, é um grande exemplo. Podia citar outros aqui, mas eu acho que a Bia merece muito esse elogio porque ela tem um lugar de destaque e ela nunca perde isso de perspectiva. E nenhum atleta pode perder, né? No fim das contas, é disso que eu estou falando nesse comentário desde o começo. O atleta, antes de falar, ele precisa saber com quem ele está falando e como essa mensagem vai chegar nos ouvidos dessas pessoas. Ser tenista profissional, e isso é uma coisa que eu sempre bato nessa tecla, é muito mais do que bater bem numa bola. Saber se comunicar faz parte da descrição do emprego. É essencial.